Nos últimos meses, o cenário político internacional tem sido marcado por tensões crescentes entre Donald Trump, Nicolás Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva. A relação de Trump com Maduro atingiu um dos pontos mais extremos da história diplomática recente, quando os Estados Unidos ofereceram uma recompensa recorde de $50 milhões pela captura do líder venezuelano, acusando-o de envolvimento em narcoterrorismo. Paralelamente, Trump autorizou o envio de destroyers Aegis para a costa da Venezuela, numa clara demonstração de força militar que reacendeu os temores de escalada regional. Em resposta, Maduro mobilizou milhões de milicianos, reforçando o discurso de defesa da soberania nacional. Apesar da retórica dura, o presidente venezuelano também buscou manter uma abertura pragmática, enviando sinais de que gostaria de um novo começo com os Estados Unidos, desde que pautado no respeito mútuo e em algum diálogo de bom senso. Se a relação de Trump com Maduro oscila entre o confronto direto e momentos pontuais de pragmatismo, o embate com Lula segue em tom de crise aberta. Desde o retorno de Trump à Casa Branca, Washington impôs tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, como forma de retaliação política ao julgamento de Jair Bolsonaro, aliado próximo do republicano. O governo norte-americano também sancionou integrantes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, intensificando ainda mais a tensão. Trump, ao mesmo tempo em que endurece medidas, afirma que Lula pode ligar a qualquer momento, declarando gostar do povo brasileiro, mas deixando claro seu desprezo pelos atuais líderes. Lula, por sua vez, respondeu de maneira firme, classificou as tarifas como inaceitáveis, reforçou que o Supremo não deve ceder a pressões externas e anunciou medidas de apoio às empresas afetadas, além de recorrer ao OMC e aprovar legislação de reciprocidade comercial para se proteger de futuras sanções. Esse cenário mostra como Trump tem optado por uma estratégia agressiva contra dois dos principais líderes da América Latina. Com Maduro, o discurso se mistura à ameaça militar e a incentivos financeiros para enfraquecer o regime venezuelano, mas sem fechar totalmente as portas para possíveis acordos pragmáticos em áreas de interesse mútuo. Já com Lula, o confronto assume uma forma mais econômica e diplomática, com tarifas punitivas e tentativas de interferência indireta na política brasileira, ao mesmo tempo em que o presidente dos Estados Unidos mantém um tom ambíguo de proximidade retórica com o povo, mas de ataque direto ao governo. Lula, nesse contexto, procura resistir sem se humilhar, apostando em alianças internacionais e fortalecendo a soberania nacional diante das investidas externas. No fim, o quadro revela que a relação de Trump com Maduro e Lula se sustenta num delicado equilíbrio entre ameaça e negociação. Enquanto Maduro aposta no nacionalismo armado, mas sinaliza disposição a acordos estratégicos, Lula mantém a resistência diplomática e busca apoio multilateral contra medidas unilaterais de Washington. Trump, por sua vez, utiliza seu estilo característico de confronto, misturando pressão econômica, sanções, presença militar e gestos de poder pessoal, numa tentativa de reafirmar sua influência na América Latina. Diante das tarifas impostas ao Brasil, das sanções contra o STF, da recompensa bilionária pela captura de Maduro e do envio de destroyers norte-americanos à costa venezuelana, surge a questão: será que essas disputas diplomáticas e econômicas podem evoluir para um confronto direto, levando os Estados Unidos a uma possível guerra contra Brasil e Venezuela unidos em resistência? A situação é mais séria do que muitos imaginam. Se Bolsonaro voltasse à presidência em 2026, poderíamos esperar algumas tendências consistentes com seus mandatos anteriores. Na política interna, haveria continuidade de políticas conservadoras em costumes e educação, com foco em segurança pública e armamento civil, além de possíveis reduções de impostos seletivas e estímulos ao mercado, embora com impacto limitado no social. A relação com o Congresso dependeria da composição política, podendo haver tensões como em seu primeiro mandato. Na economia, o governo provavelmente priorizaria privatizações, liberalização de setores estratégicos e atração de investimentos externos, mantendo cortes em programas sociais e pressionando os gastos públicos. A relação com o mercado financeiro seria favorável, mas o risco político poderia gerar volatilidade. Na política externa, Bolsonaro tenderia a alinhar-se com governos conservadores ou aliados estratégicos dos Estados Unidos, reforçando posturas anti-China ou anti-Cuba. Relações com países da América Latina poderiam ser tensas, especialmente com líderes como Lula e Maduro, caso permaneçam no poder. No que diz respeito ao patriotismo, é provável que o governo reforçasse o uso intenso de símbolos nacionais, bandeiras, hinos e referências históricas, valorizando as Forças Armadas como pilar de defesa e orgulho nacional. A narrativa de soberania seria central, defendendo a cultura brasileira, o agronegócio e o lema de Brasil acima de tudo. Programas educacionais e culturais poderiam enfatizar a história do país, heróis nacionais e conquistas estratégicas, enquanto a política externa seria guiada pelo nacionalismo, priorizando os interesses do Brasil acima de alianças internacionais.
Quanto à família, Bolsonaro provavelmente colocaria grande ênfase na valorização da estrutura tradicional, pai, mãe e filhos, reforçando papéis claros na educação e na sociedade. Políticas públicas e programas escolares promoveriam valores familiares conservadores, incluindo respeito, obediência e responsabilidade. Discurso e simbologia presidencial reforçariam a família como base da sociedade e do patriotismo, celebrando datas comemorativas e apoiando projetos que fortalecessem a estabilidade familiar, com incentivos fiscais e proteção legal do papel dos pais na educação. Em resumo, um possível governo Bolsonaro em 2026 combinaria conservadorismo social, patriotismo enfático e foco na família, com políticas econômicas liberais seletivas, forte defesa da soberania nacional e polarização política intensa, moldando uma sociedade alinhada aos valores tradicionais, enquanto o cenário internacional segue tenso, marcado pela presença agressiva de Trump e o embate contínuo com líderes como Lula e Maduro.